chegamos na aula que fecha a primeira grande ideia do curso. Na aula 1, a gente aprendeu a fazer o modelo responder de forma confiável, com um prompt bem projetado. Na aula 2, a gente aprendeu a encontrar a informação certa numa base com busca semântica. Cada metade, sozinha, tem um buraco. O prompt confiável não sabe fatos da sua empresa e a busca acha o documento certo, mas não sabe conversar com o cliente. Hoje, essas duas metades se encontram. E o que nasce dessa união tem um nome que você vai ouvir o resto da vida trabalhando com inteligência artificial, RAG. É provavelmente a técnica mais usada em aplicação de inteligência artificial no mundo hoje, e ao fim dessa aula você vai ter montado uma, de ponta a ponta, funcionando. Vamos desmontar a sigla, porque ela explica tudo. RAG é geração aumentada por recuperação. Lê de trás para frente que fica claro. Primeiro, recuperação. Você busca, na sua base, os trechos relevantes para a pergunta. Depois, aumentada. Você aumenta o prompt colando esses trechos nele. E, por fim, geração. O modelo gera resposta olhando para esses trechos. A analogia que sempre funciona. Sem RAG, o modelo responde de cabeça, de memória, e memória inventa. Com RAG, é como dar uma cola de prova para o aluno bem no momento da questão. Ele não precisa mais lembrar a garantia da barraca. Ela está ali, escrita, na frente dele, na hora de responder. Você não deixou o modelo mais inteligente. Você deu a ele a informação certa no momento certo. Essa distinção é o coração da aula. E vale contrastar com a alternativa que muita gente cogita antes de descobrir o RAG. Por que não treinar o modelo com os dados da minha empresa? Porque treinar é caro, lento e engessado. Cada vez que a loja muda um preço ou uma política, você teria que treinar de novo. Com RAG, o conhecimento vive fora do modelo, no lugar que você edita quando quiser. O modelo continua o mesmo, o que muda é a cola que você entrega. Para conhecimento que muda, RAG ganha do treino em quase todo o cenário prático. Aqui está o pipeline inteiro numa linha, e repara como cada caixa é uma aula. Chega a pergunta do cliente. Primeira caixa, buscar os trechos relevantes na base. Isso é exatamente a busca semântica que a gente construiu na aula 2. Segunda caixa, montar o prompt, colando os trechos encontrados junto da pergunta. Terceira caixa, gerar a resposta, usando o prompt bem projetado da aula 1, consiste em prompt, formato e instruções de fidelidade. Quarta caixa, entregar a resposta, de preferência já dizendo de qual documento ela saiu. Repara que RAG não é uma tecnologia nova e monolítica que você instala. É uma arquitetura, uma forma de encaixar peças que você já sabe construir. É por isso que eu insisti tanto em prompt e embedding antes. RAG é a montagem das duas. E aqui está o RAG inteiro do Vento Norte. A função tem, essencialmente, 3 passos, os mesmos 3 da sigla. Passo 1, recuperação. Chama a busca semântica da aula 2 e pega os 3 trechos mais relevantes. Passo 2, aumento. Junta esses trechos num bloco de contexto e monta o prompt colando esse contexto junto da constituição da aula 1 e da pergunta. Passo 3, geração. Mando para o modelo de chat. Olha a saída e compara mentalmente com a aula 1. Perguntaram a garantia da barraca e o bot respondeu 90 dias contra defeito de fabricação, o número real da política e ainda citou a fonte. Não inventou os 2 anos, porque agora ele não está lembrando, está lendo. As 3 aulas do módulo, vivas, em 15 linhas de código. Reparou no K igual a 3 lá no código? Esse parâmetro decide quantos trechos a busca entrega para o modelo, e ele é mais importante do que parece. Se você recupera poucos, 1 ou 2 trechos, o contexto fica enxuto e barato, mas você corre o risco de deixar de fora justamente o pedaço que completava a resposta. Lembra que a política de reembolso e a de troca são vizinhas, e às vezes a resposta certa mora na combinação das duas. Se você recupera muitos, 10, 15 trechos, aumenta a chance de ter tudo, mas você paga 2 preços. Mais tokens, que a gente viu na aula 1 que custam caro, e pior, você dilui o trecho realmente relevante no meio de um monte de trecho mais ou menos e o modelo se distrai. A recomendação prática é começar com algo entre 3 e 5 e ajustar medindo o resultado. É a primeira de várias decisões que, na aula 6, você vai aprender a tomar com o número na mão, não no achismo. Se tem uma coisa para você levar dessa aula, é este slide. O que transforma uma busca comum em RAG confiável é a instrução que a gente adiciona ao System Prompt.
Repara nas 3 regras. Primeira, responda usando somente o contexto acima. Você está mandando o modelo ignorar o que ele acha que sabe se basear só nos trechos que você forneceu. Segunda, e é a mais importante de todas, se a resposta não estiver no contexto, diga que não encontrou, nunca complete de cabeça. Essa linha é a diferença entre um bot que admite não saber e um bot que inventa garantia. Terceira, cite de qual documento tirou a informação, o que dá rastreabilidade. Sem essas 3 regras, você não tem RAG, você tem uma busca com chat solto por cima que ainda inventa. Com elas, você tem um sistema ancorado em fatos. O contraste com a aula 1 é gritante e vale saborear. Sem RAG, a pergunta sobre garantia chega, o modelo não tem a informação, completa de memória com padrão estatístico mais provável e cospe 2 anos, a promessa inventada que abriu nosso curso lá atrás. Com RAG, a mesma pergunta dispara a busca, que encontra a política de garantia real, injeta o texto dela no contexto e o modelo lê 90 dias ali na frente antes de responder. Mesma pergunta, mesmo modelo, mesma loja. A única diferença é que num caso o modelo respondeu de cabeça e no outro respondeu lendo. É essa mudança, de lembrar para ler, que faz o RAG ser a espinha dorsal de praticamente todo assistente de empresa sério que existe hoje. E pensa na escala do que isso destrava pro vento norte. Não é só garantia. É prazo de entrega que muda toda semana, é estoque que muda toda hora, é promoção que vale só até sexta. Nada disso caberia num prompt fixo, e nada disso o modelo poderia saber de cabeça. Com RAG, tudo isso vira documento na base, buscável no instante da pergunta. O bot deixou de ser um papagaio treinado e virou um funcionário que consulta o manual antes de responder. O nome técnico do que a gente acabou de fazer é Grounding, ancoragem. Você ancorou a resposta do modelo em fatos que você forneceu, em vez de deixar ele à deriva na própria memória. E aqui vale entender por que isso reduz a alucinação de forma tão eficaz no nível do mecanismo. Lembra da aula 1? O modelo sempre segue o caminho estatisticamente mais provável. Quando a resposta correta está ali, colada no contexto, o caminho mais provável passa a ser copiar dali. É mais fácil para o modelo repetir o que está na frente dele do que inventar algo novo. Você não desligou a capacidade de inventar. Você tornou o caminho honesto mais fácil que o caminho inventado. E tem um bônus enorme de engenharia. Para atualizar o que o bot sabe, você troca um documento na base. Não retreina modelo, não paga fortuna, não espera semanas. Edita um arquivo, reindexa, pronto. Repara também como o Grounding conversa com tudo que a gente construiu antes. A instrução de recusa da aula 1, se não sabe, encaminhe para o humano, ganha uma parceira perfeita aqui. Agora, se não sabe, tem um critério objetivo, que é não estar nos trechos recuperados. O modelo não precisa mais julgar se sabe ou não de forma vaga. Ele checa se a informação está no contexto que você entregou. Grounding não substitui as técnicas anteriores. Ele dá para elas um chão firme para pesar. Reparou que o bot citou fonte, política de garantia na resposta? Isso não é enfeite, é engenharia séria, e eu recomendo que seja obrigatório em todo RAG que você construir. Pro cliente, citar a fonte gera confiança. A resposta deixa de ser um palpite de robô e vira algo verificável. Mas o ganho maior é para você, desenvolvedor. Quando uma resposta sair errada, e vai sair, a fonte citada te diz na hora onde o problema mora. Se o bot citou o documento errado, o problema foi na busca. Recuperou o trecho errado. Se citou o documento certo, mas respondeu errado, o problema foi na geração. Leu certo e interpretou mal. Sem a fonte, você fica no escuro, testando no chute. Com a fonte, você isola a falha em segundos. Rastreabilidade transforma a depuração de adivinhação em diagnóstico. RAG é poderoso, mas não é infalível, e o engenheiro maduro sabe onde ele racha. As falhas se dividem em 2 famílias, e distinguir uma da outra é metade do trabalho de manter um RAG. A primeira é falha de recuperação. A busca não trouxe o trecho certo. Talvez o documento nem esteja na base. Talvez esteja, mas a busca errou o alvo. Nesse caso, o modelo nem teve chance, ele respondeu sem a munição, ou disse que não sabia mesmo com a resposta existindo na base. A segunda é falha de geração. A busca acertou, o trecho certo estava no contexto, mas o modelo leu mal, ignorou ou misturou com invenção. Repara que o conserto de cada uma é completamente diferente.
Falha de recuperação você resolve melhorando a busca. Falha de geração você resolve melhorando o prompt. Confundir as duas é o erro mais comum de quem mantém RAG. Deixa eu mostrar o diagnóstico funcionando de verdade, porque é aqui que a teoria vira prática. O cliente pergunta se pode devolver uma barraca já usada na trilha. Antes de responder, eu imprimo os trechos que a busca trouxe, com o score de cada um. Olha, em primeiro lugar, a política de troca, com 0,68, a busca acertou o alvo. E a resposta usou exatamente esse documento, citou ele e aplicou a regra certa. Não dá para trocar com sinais de uso em trilha. Agora imagina que a resposta tivesse saído errada. Com esses cores na frente, eu saberia na hora onde olhar. Se o documento certo tivesse vindo em primeiro com score alto e a resposta ainda assim saísse torta, o problema é geração, vou mexer no prompt. Se o documento certo nem tivesse aparecido na lista, o problema é recuperação, vou mexer na busca. Esse hábito de imprimir os trechos e os cores é a lanterna que ilumina qualquer RAG. Tem um princípio velho da computação que descreve o RAG com precisão cruel. Lixo entra, lixo sai. A qualidade da resposta do seu RAG tem um teto, e esse teto é a qualidade dos trechos que a busca entrega. Se a recuperação traz o trecho errado, ou traz o trecho certo, mas cortado no meio de uma frase importante, não existe prompt genial que conserte. O modelo não pode responder bem com base numa informação que ele não recebeu direito. Essa é uma inversão de prioridade que pega muita gente. As pessoas passam dias afinando o prompt do RAG quando o gargalo real está na recuperação, lá atrás. Na prática, a maioria dos RAGs decepcionantes que eu já vi não tinha problema de prompt, tinha problema de busca. E é exatamente por isso que a próxima aula inteira é dedicada a melhorar a qualidade da recuperação. Para fechar o mapa mental, existem 3 lugares onde você afina um RAG, e é bom saber os nomes desde já. Primeiro, como você quebra os documentos em pedaços antes de indexar, isso se chama chunking. E faz uma diferença absurda, porque um pedaço mal cortado envenena a busca. Imagina cortar a política de reembolso bem no meio da frase que diz o prazo. A busca até acha o pedaço, mas o número ficou no pedaço de trás. Segundo, como você reordena os trechos que a busca trouxe para garantir que o melhor de verdade fique no topo, isso se chama reranking. Esses dois, chunking e reranking, são o tema inteiro da próxima aula, porque são onde mora a maior parte do ganho de qualidade. E o terceiro ponto, que a gente já dominou hoje, é como você instrui o modelo a usar os trechos, o prompt de RAG com as 3 regras de ouro. Com esses 3 sob controle, você sai do RAG de brinquedo pro RAG de produção. Recapitulando o marco que a gente cruzou. RAG é recuperar os trechos certos, aumentar o prompt com eles e gerar a resposta ancorada neles, as 3 aulas do módulo montadas numa arquitetura só. A regra de ouro do prompt de RAG é responder somente com o contexto fornecido e admitir quando a resposta não está lá. Isso se chama grounding, ancorar a resposta em fatos, e tem o bônus de atualizar o conhecimento sem retreinar nada, só editando a base. Você sempre cita a fonte, pela confiança do cliente e pela sua sanidade na hora de depurar. E você nunca esquece que o teto da qualidade é a busca. Lixo entra, lixo sai. O bot da loja Vento Norte, que começou o curso inventando garantia, agora responde com o número real e mostra de onde tirou. Esse é o primeiro produto de verdade que a gente construiu. E vale reconhecer o tamanho disso. Em 3 aulas, você saiu de um modelo que chutava respostas para um sistema que consulta uma base própria, atualizável, rastreável e responde ancorado em fatos. Esse é literalmente o padrão que sustenta os assistentes de documentação, de suporte e de conhecimento interno em empresas do mundo inteiro. Você não aprendeu um truque de brinquedo. Você aprendeu a arquitetura que move a maior onda de produtos de inteligência artificial da atualidade. O que falta agora é refinamento, e é para isso que serve o resto do curso. Na próxima aula, a gente pega o RAG que acabou de nascer e leva ele do funciona na demonstração pro aguenta cliente de verdade. Vamos atacar os 2 pontos que mais decidem a qualidade da recuperação. Primeiro, chunking, a arte de quebrar seus documentos em pedaços do tamanho certo, sem cortar uma ideia no meio nem misturar assuntos que não têm nada a ver. Você vai ver como um chunk mal feito sabota silenciosamente todo o resto. Segundo, reranking,
Um segundo filtro, mais preciso, que pega os candidatos que a busca trouxe e reordena para garantir que o trecho realmente mais relevante fique no topo. São as duas técnicas que separam o raga amador do profissional. Te vejo lá para deixar o vento norte pronto pro mundo real.